estamos de volta. Nosso assunto agora é depressão. Muitas pessoas neste momento estão sofrendo aí por causa dessa doença. Você vai conhecer agora uma mulher que perdeu o prazer de viver. Chegou ao fundo do poço, mas reagiu, buscou ajuda e hoje está bem. Vamos ver. Eu não queria mais viver o meu presente. Eu fui para o passado. Eu fui imaginar que o meu passado seria melhor. No álbum de Rita de Cássia faltam fotos. 8 anos de sua vida sem registro. Foi quando ela estava aprisionada pela depressão. A partir de uma perda brutal, assim, que era do companheiro, mas ele estava ali, mas eu sabia que ele não estava mais comigo, porque a mente dele já não era mais positiva aquilo que a gente tinha sonhado. Depressão não é igual no senso comum, todo mundo fala, tô deprê. Tô deprê. Não, isso é tristeza, isso é melancolia, isso é chateado. Depressão é algo que você precisa, no mínimo, ficar 2 semanas com vários sintomas, onde você não tem motivação, tem humor depressivo, tem humor triste, onde você tem apatia pela vida, onde você se desmotiva, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de ir trabalhar, você não tem vontade de rir. Então, depressão é algo bem mais sério. Eu sabia que estava gerando um amontoado de feridas. Eu estava sendo ferida, minha filha ferida, meu marido no fundo também ferido, meu filho ali com 10 anos vivendo a ferida, e abrindo feridas dentro deles também. Ferida também dentro dela quando perdeu aquele que seria seu 3º filho. Eu nem sabia que estava grávida, porque eu estava vivendo um terror tão grande neste momento. Eu estava vivendo ali os piores dias da minha vida. Além da depressão, síndrome do pânico, labirintite e pressão alta. A síndrome do pânico misturado com isso aí, eu não podia passar em frente a um hospital, que eu já estava passando mal. Eu queria dar sinal no ônibus, porque, como eu disse, eu não podia dirigir. A tontura era muito forte, um zumbido horrível no ouvido. As pálpebras não param, elas não param de pular. E a gente amanhece com manchas roxas. Manchas roxas são sinais de depressão. E se alguém morresse, se eu tivesse com alguma doença, eu falava, eu tô com isso aí. Eu acho que é isso. Eu tive que fazer exame de AIDS, do coração, tudo. Porque eu falava, meu Deus, tem alguma coisa em mim. Mas não tinha nada. Era tudo psicológico. Rita queria realizar o sonho da filha e precisava estar bem. Buscou ajuda e conseguiu. Estava curada quando a filha formou na faculdade. Depressão é algo que você precisa, no primeiro momento, primeiro fazer análise, procurar um psicólogo, um psicanalista para fazer análise, que é ele que vai te ajudar a mostrar que você está com depressão. Depois você tem que ir no médico psiquiatra, porque é ele que vai te dar um remédio. Ele precisa tomar um remédio para produzir aquilo que seu corpo não está produzindo, que está caindo na fenda sináptica, no abismo que tem no cérebro, que cai, na hora de passar de um lado para o outro cai. Então precisa do médico psiquiatra. Terapia e medicamentos curam a depressão, mas é preciso ter força. Uma força se chama família e a outra se chama fé. Precisa da parte espiritual. Hoje a gente está sendo comprovado que a fé cura, ajuda a curar várias questões, então a gente tem que ter fé. Foi fundamental olhar para os meus filhos, porque a dependência deles é que me fez trazer a vontade de abrir a janela. Bom, gente, e a psicóloga que nós acabamos de ver aí na reportagem, a Cássia Rodrigues, está agora ao vivo aqui no estúdio. Bom dia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Bom, vamos falar então mais um pouco sobre esse problema que a gente sabe que afeta muitas pessoas, né? Achei legal esse exemplo que ela deu ali no final, ela abriu a janela. Eu acho que tem muita gente por aí precisando dar esse passo de abrir a janela. Mas não é fácil, né? Precisa de ajuda, precisa de medicamento. Vamos falar um pouco sobre isso. Depressão é uma doença séria que acomete 25% da população. E nós estamos vivendo uma era onde está cada vez mais contemporâneo, mais rápido, onde você tem que se superar todos os dias. Mas se você tem aquele temperamento, já, porque o temperamento são 4, né? Hipócrates já falou isso desde antes de Cristo, onde nós precisamos reverter algumas questões emocionais. E a depressão é exatamente isso, você fecha a janela da alma, você fecha a janela do psique.
Depressão é algo que acomete o cérebro. Todas as nossas emoções estão aqui no cérebro, no sistema límbico. E depressão é algo que vai fazer com que o sistema límbico tenha um mecanismo no sistema límbico que chama neurotransmissor, que é uma substância química, você perde essa produção. É uma doença tão séria quanto pressão alta, quanto diabetes. Só que hoje, infelizmente, ainda 2012, mundo contemporâneo, você clica, está em qualquer lugar do planeta. As pessoas ainda acham que pode curar a depressão. Curar, primeiro, não tem cura, é tratamento, é controle, através de uma oração, de um pensamento positivo, de uma força de viver, e nada disso... E tem muita gente que acha que é uma frescura, que é uma coisa passageira, que não trata como uma doença séria, né? É muito fácil pra gente que tem esse humor animado, solta, maravilhoso, você fica mais alegre. Falar assim, para com isso, é frescura, olha só, você tem dinheiro, você tem filho, seu marido lindo. Não é porque você tem esses objetos que a vida te dá que você vai ter ou não ter depressão. Depressão é algo que tem primeiro duas origens. Tem a interna, que é a queda de serotonina, você já nasce com aquela probabilidade de depressão, que alguns estudos provam que é genético. Você nasce com aquilo, vem na sua carga genética, no DNA. É uma interna, que chama endógena. E tem a externa, que é exógena, igual exemplo, provocado por eventos que fizeram com que você já tinha uma probabilidade de vir a ter, mas os eventos estressores externos fazem com que você caia nesse buraco negro que é a depressão. Como uma perda, no caso que ela falou, como que teve alguma coisa assim. E ela já devia ter um temperamento mais propício, tanto que ela teve vários tipos de comportamento. Teve labirintite, que é uma doença física. Teve síndrome do pânico, que é o medo de ter medo. Então, é outro tipo de comportamento. Qual a importância da família nisso tudo? É uma importância interdisciplinar, né, Sandra? Não só a família, porque às vezes a família não consegue perceber o depressivo porque fica no sistema retroalimentativo. A família, às vezes, mantém o sintoma da pessoa. Então, precisa de várias pessoas. Precisa, de repente, de uma comunidade, precisa de uma igreja, precisa de um colega de trabalho, de perceber que a pessoa é diferente. Porque a pessoa, na verdade, ela, desde que ela nasceu, ela já é daquele jeito. Então, ela vai achando que ela tem a característica de viver daquele jeito, que é muito parecido com melancolia, né? Que não tem nada a ver com depressão. Então, precisa de várias pessoas que realmente vão chegar e falar, procura um médico, procura um psicólogo, vai fazer análise, vai tentar descobrir o que você tem. E outra coisa que é importante, tome remédio. Porque aí as pessoas têm um preconceito com relação a remédio, né? Toma rapidinho 500 mil remédios de dor de cabeça. Não quero nem saber a dor de cabeça. Haja todos os remédios. Mas quando tem, e às vezes não é necessário, dor de cabeça às vezes é só um estresse que você está vivendo. Se você viver o autocontrole, a dor de cabeça vai embora, porque a dor de cabeça é sintoma, não é causa. Então, a depressão é causa, a depressão é intrínseco. E o remédio realmente pode acabar com o problema, né? Naquele momento, a pessoa supera e ela passa a ter controle sobre aquilo que precisa de controle. A depressão é mais ou menos igual a pressão alta. Descobriu que tem pressão alta, tem que tomar um remédio o resto da vida. Descobriu que você tem um transtorno depressivo, que é 25% da população, você tem que de tempos em tempo estar fazendo acompanhamento. E tem alguma coisa que você possa fazer, por exemplo, uma pessoa que já tem essa carga genética, já tem a tendência, para evitar de cair numa crise? O que ela pode fazer? Coisas. Primeira coisa, exercício físico. Já que é queda de serotonina, o neurotransmissor, a substância química que passa no cérebro, exercício físico, academia, ter uma fé, hoje é imprescindível. Até os cientistas estão falando. É uma comunidade. Total. Você precisa acreditar, você precisa lutar também, não se entregar. Porque a querida do exemplo, teve um momento que ela se entregou. Mas ela precisa, se você não lutar, quem é o marido, quem é a esposa, quem é o pai, quem é a mãe que vai lutar? Depende da gente. Só que a pessoa, às vezes, precisa de muletas emocionais e físicas, que é o pai, a mãe, a tio, o amigo, que vai pegar pelo braço e... Tanto que eu sou psicóloga, eu atendo várias pessoas. Quando eu percebo que o meu paciente está depressivo, tem vários graus de depressão, não é só o máximo, que a amiga do exemplo foi o máximo. Tem vários graus. Tem gente que está trabalhando, está fazendo as coisas, mas está depressivo. Eu tenho um psiquiatra que eu pego e vou com o meu paciente, porque eu sei que o paciente não vai. Então eu pego, vou, eu marco, eu vou e fico esperando. Para a gente fechar, eu acho que deixar essa mensagem. Tem como tratar, a pessoa não precisa estar vivendo esse sofrimento, né? Buscar ajuda, buscar um tratamento e consegue sair rápido da crise? Rápido assim não, porque o mundo não é assim instantâneo, é um Bix, mas consegue sair. Em 3 meses a pessoa já começa a abrir a cortina da alma, já começa a olhar o sol e falar,
lindo Muito dia. legal. Então é rápido, mas depende de paciência. Depende de querer e buscar essa ajuda. E né? acreditar que é uma doença, porque muitas pessoas não acreditam. Infelizmente, a gente está vivendo uma era ainda que as pessoas falam que é frescura. E não é frescura. Mata. Tem pessoas que morrem porque estão depressivas. Ela se suicida. Porque a preservação da vida é algo inato na gente. O depressivo, ele perde a preservação da vida. Ele não tem mais desejo de preservar a vida dele. E repara, um acidente, você vai bater o carro, segura a vida. O depressivo, ele se joga da ponte. Ninguém se joga da ponte por bobeira. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Tenho certeza que as pessoas que estão passando por esse problema viram aí uma luz no fim do túnel. Obrigada mesmo, viu? Bom, depois dos comerciais tem Talentos da Comunidade. Você vai conferir os vídeos que chegaram. Nós vamos ensinar a fazer uma bola de garrafas PET para decoração de Natal. E vamos ouvir mais a Graciele cantar. Não perca, a gente já volta.